Bom dia. Bom dia, Severino. Bom dia, André. Sejam muito bem-vindos à nossa manhã com Deus, que está um pouquinho diferente hoje, né? Estou aqui, para quem não sabe, eu sou o pastor Bernard. Vou aqui assumir essa semana aqui, amanhã com Deus. Então, sejam muito bem-vindos. Será um momento muito bom, tenho certeza. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Rita. Bom dia, Helena. Sejam bem-vindos. Para quem não sabe, o meu pai, o pastor Severino, ele está de férias. Então essa semana ele vai ter um descansinho daqui com a Manhã com Deus. E eu vou assumir essa semana aqui. Já vai ser um momento muito bom e de muito aprendizado, tenho certeza. Bom dia, Clara. Bom dia, Minas. Sejam muito bem-vindos também. Vamos só esperar mais um pouquinho e a gente já começa aqui a nossa leitura. E aí eu só quero te lembrar que nós estamos usando nossa apostila, essa apostila aqui de fevereiro. E se você não tem a nossa apostila ainda, é só você mandar uma mensagem no WhatsApp da igreja ou no Telegram, ou você entrar no grupo do Telegram da igreja, que vamos poder te passar essa apostila para você poder estar acompanhando também o nosso ritmo aqui de orações e poder também no final do ano aí poder juntar tudo e ver como Deus trabalhou na sua vida. Então, peça a sua apostila se você não tem ainda. Bom dia, Samu também, Andressa, Samela entrando também. A gente já vai começar e vamos ter aí um momento aqui de oração e de leitura da palavra, podendo aperfeiçoar isso. Lembre de ler seus 3 capítulos também por dia. Lembre de ler seus 3 capítulos por dia, gente, estamos em Levíticos, do 1 ao 3 é para a leitura de hoje. Vamos ler junto e encaminhar essa leitura bíblica aí de um ano. Então até o final do ano você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Então vamos começar, gente? Já são 6h33. Bom dia, Helena. Já são 6h33. Vamos começar a ler. Só lembrando que você vai poder preencher hoje e vai poder colocar seus pedidos de oração hoje sobre cura, sobre o que você precisa fazer na sua saúde, o que você precisa desenvolver, e também vamos orar um pouco sobre o seu equilíbrio emocional, sabe? Se você está precisando hoje confiar em Deus, se você está precisando hoje procurar uma ajuda, dormir melhor, vencer a intercessão. E também algo que eu acho muito legal, vamos poder aqui colocar os seus pedidos pessoais e também interceder por outras pessoas. Você vai poder colocar aí o que pessoas que você conhece estão precisando. Amém? Então, vamos agora para a nossa leitura. E hoje nós vamos ler Mateus 26. Vamos ler, já estou indo logo porque é um texto um pouco grandinho hoje. Vamos ler Mateus 26. Então, Mateus 26, aí abre sua Bíblia, já prepara aí sua Bíblia para que a gente possa ler esse texto. Vamos lá, Mateus 26. Mateus 26 diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, se aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício, se este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres? Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que vocês estão incomodando essa mulher?
ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quando me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e deste momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora que vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer?
Nisto, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpriram as escrituras que diziam assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos os deixaram e fugiram. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de que condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: esse disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta a esses que depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. E o que vocês acham? Eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Uau! Então ele começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Uau, é um texto bem grande, né? Então lemos aqui Mateus 26, para quem está chegando agora, de novo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Lemos agora Mateus 26. E vamos conversar aqui vamos conversar aqui rapidamente de umas 2 coisas que você pode notar e que mexe muito comigo nesse texto. A primeira coisa, deixa eu tentar achar aqui. Agora não acho de jeito nenhum, né? A primeira coisa para mim que fala muito comigo é Jesus no Getsemane. Jesus aqui no Getsemane foi um lugar onde Jesus se afastou para orar, porque ele sabia que estava perto do momento dele morrer, da morte dele. E eu fico imaginando o peso que Jesus carregou naquele momento. É muito bom nós como cristãos, a gente sempre, no nosso ano, a gente sempre, principalmente agora que está chegando a Páscoa, né? Tem aí o momento que é lembrado da morte de Jesus. É muito importante, é muito bom que em todo ano, que todos os dias, a gente se lembre do sacrifício de Jesus e se lembre do peso que ele teve que carregar por nós. Ele carregou o peso do pecado do mundo inteiro, e isso eu imagino que é muito pesado. Então naquele momento ele foi orar
e naquele momento ele estava sofrendo por nós. Naquele momento ele já estava começando a se preparar o seu corpo, preparar o seu espírito para o que estava por vir, a ponto dele suar gotas de sangue, como a palavra diz. Então foi um momento de muita angústia. Para um corpo humano chegar ao ponto de suar sangue é porque a angústia e o sofrimento era muito forte. Então pare para pensar, Jesus nos amava tanto, Jesus se importava tanto conosco, a ponto dele estar lá chorando e orando, suando gotas de sangue, pensando em nós e estando disposto, mesmo que preferindo que não vivesse aquilo, sabe? Porque quem escolheria morrer numa cruz dessa forma? Mas Deus, sabendo que a direção e o caminho precisava ser a cruz, ele se entregou para fazer a vontade de Deus. Ele se entregou para viver a vontade de Deus. Ele se entregou por completo e naquele momento ele estava entregando a vida dele e se oferecendo como sacrifício. Tanto que logo depois já chegou Judas, o traidor, e ele já estava sendo encaminhado para a cruz. Então que você hoje separe um tempo para poder lembrar do sacrifício que Jesus teve na cruz por você e o tanto que ele teve que sofrer por isso. Pense também como a gente leu no finalzinho, a partir do versículo 57, que começa a falar como Jesus estava no Sinédrio e como cuspiram na cara dele, davam tapas na cara dele, e ele cumpriu aqui a promessa que estava em Isaías, que como ovelha indo ao batador, ele estava em silêncio. Ele ficou em completo silêncio, ele simplesmente aceitou ser cuspido, ele simplesmente aceitou receber tapa na cara, sofrer, baterem nele, sabe, blasfemarem contra ele. Ele aceitou isso tudo pensando na gente, ele aceitou isso tudo pensando nesse sacrifício por nossos pecados, para nos dar essa chance de ter o perdão e a vida eterna. Então hoje pare e pense no sacrifício que Jesus teve pensando em você, no sacrifício que Jesus teve pensando em te amar, em se entregando por você. Outra coisa que eu quero lembrar aqui rapidamente vocês é aqui no finalzinho, que quando Pedro nega Jesus. Esse aí é um momento onde Pedro, ele estava com Jesus e ele quis acompanhar Jesus, sabe, ver Jesus de longe. Porém, aconteceu que tinha outras pessoas lá e eles falaram: olha, você é seguidor de Jesus. Ele negou 3 vezes até o galo cantar. Mais uma coisa que eu li aqui, que eu quero que a gente pare para pensar hoje, eu quero que você pare para pensar hoje, é o que a terceira pessoa falou para Pedro. Ele disse assim: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Quando eu li isso daqui, eu falei: que doideira. A pessoa está chegando para Pedro falando: olha, você é cristão, você segue Jesus. Por quê? Porque o seu modo de falar te denuncia. E hoje eu quero te levar à reflexão, quero que você pare para pensar se Jesus Cristo está realmente mudando a sua vida. Porque quando Jesus Cristo entra na nossa vida, a nossa vida começa a mudar, a nossa forma de viver começa a mudar, a nossa forma de falar começa a mudar, porque é uma mudança interior que está acontecendo na gente. Jesus interiormente está nos mudando, e essa mudança que é interior, ela começa a se mostrar no exterior. As nossas ações começam a mudar, a nossa forma de falar começa a mudar, a nossa forma de agir começa a mudar, porque o Espírito Santo vai nos transformando, Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando, e a partir daí o caráter de Jesus é formado em nós. O fruto do Espírito, sabe, a paz, o amor, a alegria, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas vão florescendo em nós, e as pessoas de fora vão começando a perceber que nós somos diferentes. Então essa pessoa está falando: olha, só o seu modo de falar, eu já sei que tu é cristão, eu já sei que você vem de Jesus. Sabe, eu quero que você pare agora e pense na sua vida. Como a sua vida mostra que você tem Jesus. Mesmo que Pedro aqui, negando 3 vezes, a vida dele mostrava que ele estava com Jesus.
Então, mesmo ele negando, as pessoas não acreditavam, porque a vida dele, o modo de falar dele, o modo de agir dele, mostrava o Jesus que ele cria. Então, quero que você pare para pensar hoje, porque é muito fácil você aqui na igreja viver um cristianismo, é muito fácil você vir aqui na igreja e dar a impressão que você é um cristão maravilhoso. Mas eu quero que você pare para pensar hoje, se quando você sai da igreja, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, na sua faculdade, quando você não está aqui no meio de pessoas que são cristãos, quando você está no meio de pessoas que não são cristãs, se quando você está nesse meio, as pessoas olham para você e falam, cara, você é cristão. Porque só de você falar isso, eu já sei que você é cristão. Só de você agir dessa forma, eu já sei que você é cristão. Só de você se comportar dessa forma, eu já sei que você é cristão. Sabe? Como você tem externado seu cristianismo? O Espírito Santo está te transformando realmente? Realmente você está vivendo uma mudança? Realmente você está vivendo uma mudança de mente? Realmente você está vivendo uma transformação de caráter? Sabe? Porque quando Jesus entra na nossa vida, mais uma vez, nós somos transformados. Então hoje, eu quero te convidar a refletir nessas duas coisas. A primeira coisa, como Jesus sofreu por você, e você lembrar mais uma vez do sofrimento que Jesus teve pensando em você, e também que você pare para pensar se realmente você está deixando Jesus transformar a sua vida, se realmente você está deixando Jesus transformar o seu interior, e isso automaticamente florescendo no exterior, mostrando para o mundo Jesus, apresentando Jesus para o mundo, só com a forma que você fala, só com a forma que você age, apresentando Jesus e espalhando Jesus aí no mundo. Amém? Então que nós sejamos pessoas que se lembram da morte de Jesus e sejamos pessoas que as ações mostram Deus que nós cremos. Amém? Vamos agora orar, vamos ter nosso momento aqui de oração, só lembrando que tem a caixinha de pergunta aí embaixo, e se você quiser, você pode mandar a oração nessa interrogaçãozinha que tem embaixo. É só você mandar e nós vamos orar agora. E também nós vamos estar orando pela apostila e tudo que nós colocamos aqui na apostila, que hoje é pedido sobre crescimentos pessoais. Vamos orar, amém? Eu só vou beber uma aguinha aqui. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te glorificamos, Senhor Deus, te exaltamos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de poder orar, de poder aprender mais sobre o Senhor, Pai. Que nós, Pai, sejamos um povo que lembra da Tua morte, Pai. Que, Senhor Deus, lembra do sacrifício, Senhor Deus, que o Senhor fez na cruz, Pai, e aguarda a Sua volta, Senhor Deus, ansiosamente, Pai. Que nós sejamos, Pai, um povo que se deixa ser transformado pelo Senhor, Pai, que Senhor Deus aceita a sua entrada, Senhor Deus, em nossa vida, Pai, e aceita essa transformação que o Senhor Deus tem pra gente, Senhor Deus, exalando, Senhor Deus, lá fora o perfume de Cristo, Pai. E também, Senhor Deus, em especial, queremos orar, Pai, pela área da saúde, Pai. Nós, Senhor Deus, com fé, Senhor Deus, declaramos cura, Senhor Deus, para toda pessoa, Pai, que está precisando de cura, Senhor Deus. Colocamos cada pessoa precisando de cura, Pai. Coloca a vida da Thaís, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cure, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, para que nós possamos desenvolver e crescer, Pai. Nos ajude a ter equilíbrio emocional, Senhor Deus. Nos ajude a ter mais fé, confiar ao Senhor. Nos ajude, Pai, a procurar ajuda, Pai, quando a gente precisa, Senhor Deus. Nos ajude a isso. Queremos, Senhor Deus, também orar, Pai, pela família do Severino, Senhor Deus, toda a família, a igreja, Senhor Deus, o pastor vizinho dele, Senhor Deus, os médicos, Senhor Deus, que estão aí trabalhando, Pai, para o avanço dessa vacina, Senhor Deus, toda a nossa nação, Senhor Deus, o trabalho dele também. Queremos, Senhor Deus, também orar pela reunião que o Alessandro vai ter hoje, Senhor Deus, que o Senhor Deus ilumine a mente dele, Pai, que o Senhor Deus faça, Pai, ele ficar tranquilo, Pai, e direcione tudo que ocorrer. E também, Senhor Deus, pelo Fernando, Senhor Deus, e pela Sônia, Pai. Queremos, Pai, orar pela família da Jéssica, Senhor Deus, pela amiga Miriam, Senhor Deus, dela, que, Pai, não sei o que ela está precisando, Pai, mas que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo na vida dela, Senhor Deus, a transformando, Senhor Deus, fazendo o Senhor Deus acreditar no Senhor, Pai. Oramos, Pai, também pela Clara, Senhor Deus, pelo filho dela, Senhor Deus, o Diego, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, que
o filho dela, ocorra tudo bem com ele, Pai, também o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, invada a vida dele, Senhor Deus, e transforme ele, Pai. Senhor Deus, também queremos, Senhor Deus, orar, Pai, em especial pela vida da Tatiana, Senhor Deus, que se encontra entubada por conta do Covid, Pai. Senhor Deus, nós declaramos com fé, Senhor Deus, através, Senhor Deus, do Teu Espírito, Pai, crendo na Tua cura, Pai. Nós oramos, Pai, para que isso passe, Pai, que em nome de Jesus ela seja curada, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, ela, Pai, consiga, Senhor Deus, viver com o Senhor, que ela consiga estar com o Senhor, Deus, a salvação também, Senhor Deus, e que em nome de Jesus, Senhor Deus, essas coisas, Senhor Deus, possam, Pai, se concretizar, Pai. Coloco tudo, Pai, tudo isso em Tuas mãos, Senhor Deus, coloco a vida de todos em Tuas mãos, Pai, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós sejamos, Pai, uma igreja, Senhor Deus, avivada, Pai, que nós sejamos, Pai, uma igreja, Pai, de, Senhor Deus, cristãos, Senhor Deus, que queimam pelo Senhor, Pai, cristãos que anseiam pelo Senhor, Pai, cristãos, Senhor Deus, que vão viver, Pai, um ano de milagre, Pai. Coloco, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai, e coloco todas as vidas que estão aqui, Pai, que estão assistindo em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Espero que Deus tenha falado com você hoje. Só quero te lembrar de novo, para quem não estava aqui no começo, que o meu pai, o pastor Severino, ele está de férias, então ele vai ficar um período sem fazer aqui o Manhã com Deus, e vocês vão estar aqui comigo. Espero que vocês possam continuar comigo todos esses dias, que eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado, vai ser um tempo onde Deus vai falar muito conosco. Então tenham um dia abençoado, fiquem com Deus, e que vocês tenham aí uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de bênção na sua vida, hein? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Jéssica. Estaremos juntos também. Fiquem com Deus. Bom dia. E um grande abraço para todos vocês, hein? Um beijo. Tenham um bom dia.